E se eu te dissesse que um dos retornos mais aguardados da história da música esconde uma verdade tão devastadora quanto fascinante? Não é apenas o retorno do ABBA após 40 anos de silêncio que capturou o mundo, mas sim a história oculta por trás das luzes, dos trajes brilhantes e dos hinos inesquecíveis. Porque por trás do fenômeno pop se desenrolava uma história real, paixões intensas, traições silenciosas, amores que se romperam no mesmo estúdio onde nasceram hinos eternos. Benny e Frida, o casal dos sonhos, viveram um conto de fadas que se transformou numa ópera de emoções, com notas de amor, fama, abandono e redenção. Anúncio do retorno do ABBA. Depois de quase 4 décadas de silêncio musical, o mundo recebeu uma notícia que parecia improvável. ABBA, o icônico quarteto sueco, anunciava seu retorno. No dia 2 de setembro de 2021, em uma transmissão ao vivo de Londres, Agnetha Fältskog com Björn Ulvaeus, Ben Andersson e Annie Frid Lindstad compartilharam com seus fãs que estavam trabalhando em um novo álbum intitulado Voyage. Esse anúncio não só marcava o fim de uma pausa de 40 anos desde o último álbum de estúdio, como também prometia uma experiência musical renovada e emocionante. O entusiasmo era palpável. Os fãs, que durante anos mantiveram viva a chama do ABBA através de coletâneas e musicais como Mamma Mia, de repente se depararam com a possibilidade de ouvir material inédito da banda que definiu uma era. A notícia se espalhou rapidamente, ocupando manchetes em meios de comunicação do mundo todo e gerando uma onda de nostalgia e expectativa. O álbum Voyage contaria com 10 novas músicas, entre as quais se destacavam em Still Have Faith in You e Don't Shoot Me Down, lançadas como singles principais. Essas músicas capturavam a essência clássica do ABBA, combinando melodias cativantes com letras emotivas e demonstravam que, apesar do passar do tempo, a magia do grupo permanecia intacta. História de amor de Benny e Frida. No vibrante cenário musical da Suécia no final da década de 1960, 2 talentos emergentes cruzaram seus caminhos, dando início a uma das histórias de amor mais emblemáticas da música pop. Ben Andersson, reconhecido por sua habilidade no teclado e por seu papel na popular banda The Stars, conheceu Annie Frid Frida Lindstad, uma cantora de voz poderosa e presença de palco cativante. O encontro deles não marcou apenas o início de um relacionamento pessoal profundo, mas também de uma colaboração artística que deixaria uma marca indelével na história da música. Benny, nascido em 1946 em Estocolmo, já havia alcançado notoriedade na cena musical sueca. The Stars, frequentemente comparados aos Beatles na Suécia, desfrutavam de um sucesso considerável e Benny, como tecladista e compositor, era uma figura central no grupo. Por outro lado, Frida, nascida na Noruega em 1945 e criada na Suécia, vinha trilhando seu próprio caminho na música. Desde cedo, ela demonstrou uma inclinação natural para o canto, apresentando-se em concursos e eventos locais e, eventualmente, ganhando reconhecimento por seu talento vocal excepcional. O destino os uniu em 1969 durante um festival musical na Suécia. Benny ficou imediatamente impressionado com a interpretação de Frida, especialmente por sua capacidade de transmitir emoção e se conectar com o público. A admiração foi mútua. Frida reconheceu em Benny um músico inovador, com uma visão artística clara. Esse encontro inicial plantou a semente de um relacionamento que floresceria tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Consolidação do casal e do ABBA. À medida que o ABBA subia nas paradas de sucesso internacionais, o relacionamento entre Ben Andersson e Annie Frid Frida Lindstad também se fortalecia, tornando-se um dos casais mais emblemáticos do cenário musical dos anos 70. Sua união pessoal e profissional trouxe uma profundidade única ao som característico da banda, refletindo uma química palpável tanto no palco quanto fora dele. Após se encontrarem em 1969 e começarem a morar juntos em 1971, Ben e Frida compartilharam não apenas o dia a dia, mas também uma paixão transbordante pela música. Essa conexão se traduziu em colaborações ainda mais próximas dentro do ABBA, onde Benny, junto com Björn Ulvaeus, era responsável pela composição e produção musical, enquanto Frida, com sua voz mezzo-soprano distinta, trazia interpretações emocionantes que enriqueciam as músicas do grupo.
O compromisso inabalável do casal com a excelência musical e a inovação artística ficou notavelmente evidente em álbuns aclamados como em A Rival e The Album, onde a fusão harmoniosa de seus talentos excepcionais contribuiu significativamente para a criação de temas verdadeiramente icônicos, como as mundialmente famosas Dancing Queen e Knowing Me, Knowing You. Essas músicas não só dominaram as paradas de sucesso, mas também demonstraram a capacidade do ABBA de inovar e evoluir em seu som, mantendo-se relevante em uma indústria em constante mudança. Contrastes em suas personalidades. Apesar da sólida relação e colaboração artística entre Benny Andersson e Anni-Frid Frida Lindstad, as diferenças em suas personalidades começaram a emergir com mais clareza à medida que a carreira do ABBA avançava. Essas divergências, que inicialmente pareciam complementares, eventualmente se tornaram fontes de tensão que afetaram tanto o vínculo pessoal quanto o profissional entre eles. Benny, conhecido por sua meticulosidade e abordagem perfeccionista, dedicava longas horas no estúdio de gravação, sempre buscando a excelência em cada detalhe musical. Sua paixão pela composição e produção o levava a mergulhar profundamente no trabalho, muitas vezes perdendo a noção do tempo. Essa dedicação, embora fundamental para o sucesso do ABBA, às vezes o fazia parecer distante e absorto em seu próprio mundo criativo. Por outro lado, Frida tinha uma natureza mais espontânea e emotiva. Ele gostava de interação social, valorizava conexões pessoais e encontrava inspiração em experiências cotidianas. Sua abordagem à música e à vida era mais intuitiva, confiando em suas emoções para orientar suas performances e decisões. Essa atitude a fez brilhar no palco, onde seu carisma e energia eram inegáveis. A fama como um fardo. A ascensão meteórica do ABBA ao estrelato internacional trouxe não só reconhecimento e sucesso, mas também uma série de desafios que colocaram à prova a resistência e a intimidade de seus integrantes. Para Benny Andersson e Anni-Frid Frida Lindstad, a fama se tornou uma espada de dois gumes, oferecendo oportunidades inimagináveis enquanto impunha fardos que afetavam profundamente o relacionamento dos dois. Benny, de natureza reservada, valorizava sua privacidade e encontrava na música um refúgio pessoal. A constante exposição midiática e as exigências da indústria musical o faziam sentir-se invadido e, por vezes, sobrecarregado. Ele ansiava por momentos de tranquilidade e normalidade, longe dos holofotes e das expectativas do público. Infidelidade e separação. O relacionamento entre Benny Andersson e Anni-Frid Frida Lindstad, que havia sido uma fonte de inspiração e força, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, começou a mostrar sinais de tensão com o passar dos anos. As exigências da fama, as turnês constantes e as diferenças pessoais foram desgastando o vínculo que um dia compartilharam. No entanto, foi uma confissão de Benny que marcou um ponto de virada definitivo em seu relacionamento. Em 1981, Benny revelou a Frida que havia desenvolvido sentimentos por outra mulher, Mona Norklid, uma apresentadora de televisão sueca. Essa confissão foi devastadora para a Frida, que se sentiu traída e profundamente magoada. Apesar da dor, ambos tentaram lidar com a situação com maturidade, conscientes de sua posição pública e do impacto que a separação poderia ter no ABBA. Decidiram se divorciar, colocando fim a um relacionamento de mais de uma década. No âmbito profissional, a separação trouxe desafios significativos. O ABBA estava no auge de sua carreira e a dissolução de um dos casais centrais do grupo ameaçava desestabilizar a dinâmica interna. No entanto, tanto Benny quanto Frida demonstraram um compromisso inabalável com a música e com seus companheiros de banda. Continuaram trabalhando juntos, gravando e se apresentando, mantendo uma fachada de profissionalismo que, embora admirável, escondia as tensões subjacentes. Entrevista ao Expressen. A dissolução do relacionamento entre Benny Andersson e Anni-Frid Frida Lindstad não só chamou a atenção dos fãs do ABBA, mas também da mídia, ansiosa por obter detalhes sobre a separação de um dos casais mais emblemáticos da música pop. Nesse contexto, Benny decidiu conceder uma entrevista ao jornal sueco Expressen, na qual abordou abertamente os motivos da separação e compartilhou seus sentimentos a respeito. Durante a entrevista, publicada em 1981, Benny mostrou-se visivelmente abalado, refletindo o peso emocional da separação.
Ele explicou que, embora ainda sentisse um profundo respeito e carinho por Frida, havia chegado à conclusão de que seus caminhos precisavam se separar devido a diferenças irreconciliáveis e aos sentimentos que havia desenvolvido por Mona Norcli. Ben enfatizou que a decisão não foi tomada de forma leviana e que ambos haviam tentado salvar o relacionamento, mas finalmente reconheceram que o melhor era seguir em frente separados. A entrevista revelou a vulnerabilidade de Benny, mostrando um homem que, apesar de sua fama e sucesso, enfrentava as mesmas complexidades emocionais que qualquer outra pessoa. Ele falou sobre a dificuldade de equilibrar a vida pessoal com as exigências de uma carreira sob os holofotes e como a pressão constante havia influenciado sua relação com Frida. Além disso, Benny abordou o futuro do ABBA, garantindo aos fãs que, apesar da separação, o grupo continuaria trabalhando junto. No entanto, ele reconheceu que a dinâmica interna havia mudado e que seria um desafio manter a mesma coesão de antes. A entrevista de Benny ao Expressen foi uma das poucas ocasiões em que um membro do ABBA falou abertamente sobre assuntos pessoais na mídia. O grupo sempre manteve uma postura reservada em relação à sua vida privada, o que tornou essa revelação ainda mais impactante para o público e os fãs da banda. Reencontro com seu pai. Durante grande parte de sua vida, Anni-Frid Frida Lindstad acreditou que seu pai, Alfred Hasse, um sargento alemão que esteve estacionado na Noruega durante a Segunda Guerra Mundial, havia falecido no conflito. Essa crença se baseava nas informações que sua mãe, Signe Lindstad, e sua avó lhe haviam transmitido. No entanto, em 1977, uma reviravolta surpreendente do destino revelou uma verdade diferente. Naquele ano, uma fã alemã do ABBA leu em uma revista juvenil detalhes sobre as origens de Frida e reconheceu semelhanças com a história de seu próprio tio, Alfred Hasse. Intrigada, a fã entrou em contato com Hasse e mencionou a possibilidade de Frida ser sua filha. Alfred, surpreso com a notícia, decidiu investigar mais a fundo. Por meio de uma série de comunicações e verificações, confirmou-se que Alfred Hasse era, de fato, o pai biológico de Frida. O reencontro entre pai e filha foi organizado pouco depois em Estocolmo. Para Frida, esse encontro foi uma mistura de emoções, alegria por finalmente conhecer seu pai, mas também confusão e dor pelos anos perdidos e pelas circunstâncias que os mantiveram separados. Alfred explicou que, depois da guerra, ele tentou localizar Signe, sua filha, mas as complexidades e o caos do período pós-guerra tornaram essa tarefa quase impossível. A infância difícil de Frida. Anni-Frid Frida Lindstad nasceu em 15 de novembro de 1945, em Borkasen, uma pequena vila perto de Narvik, no norte da Noruega. Sua chegada ao mundo foi marcada por circunstâncias extraordinárias e desafiadoras. Frida foi fruto do relacionamento entre Signe Lindstad, uma jovem norueguesa de 18 anos, e Alfred Hasse, um sargento alemão de 24 anos, durante a ocupação nazista na Noruega. Essa união ocorreu dentro do programa Lebensborn, uma iniciativa nazista destinada a promover a pureza racial por meio da procriação de crianças arianas. Após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, as mulheres norueguesas que tiveram relações com soldados alemães, assim como seus filhos, foram alvo de estigmatização e rejeição social. Signe e sua filha Anni-Frid não foram exceção. Elas enfrentaram hostilidade e marginalização em sua comunidade. Para escapar dessa perseguição, Signe, sua mãe Artin e a pequena Frida emigraram para a Suécia em 1947, buscando um novo começo longe do estigma que as perseguia. Infelizmente, pouco depois de chegarem à Suécia, Signe faleceu aos 21 anos de idade devido a uma insuficiência renal, deixando Frida sob os cuidados de sua avó Artin. A perda da mãe e o desenraizamento marcaram profundamente a infância de Frida, que cresceu sentindo-se diferente, por vezes, isolada. No entanto, encontrou consolo e expressão na música, que se tornou seu refúgio e paixão desde muito cedo. Descoberta do amor pela música. Em meio às adversidades de sua infância, Anni-Frid, Frida Lindstad, encontrou na música um refúgio e uma fonte de alegria. Desde muito jovem, demonstrou uma inclinação natural para o canto, participando de corais escolares e eventos comunitários em Torshälla, Suécia, onde cresceu sob os cuidados de sua avó Artin.
A música não só lhe oferecia uma forma de escapar das dificuldades emocionais que enfrentava, mas também lhe permitia se conectar com os outros e expressar seus sentimentos mais profundos. Aos 13 anos, Frida conseguiu seu primeiro emprego como cantora em uma banda de jazz local. Ela se apresentava todo fim de semana interpretando clássicos como All of Midnight and Day, durante sessões que podiam durar até 5 horas. Seu talento e versatilidade impressionaram tanto músicos quanto o público, estabelecendo-a rapidamente como uma artista promissora na cena musical local. O diretor da banda ficou impressionado com a maturidade e habilidade vocal de Frida, especialmente considerando sua pouca idade. Essas experiências iniciais consolidaram seu amor pela música e lançaram as bases para uma carreira que, anos depois, a levaria a alcançar reconhecimento mundial como integrante do ABBA. Início de sua carreira musical. A adolescência de Annie Frida Lindstad foi marcada por uma dedicação inabalável à música. Aos 13 anos, ela já se apresentava regularmente com uma banda local de jazz, interpretando clássicos e encantando o público com sua voz madura e emotiva. Essas apresentações não só lhe proporcionaram experiência de palco, mas também permitiram que desenvolvesse uma presença carismática e uma conexão especial com o público. Aos 16 anos, Frida ampliou seus horizontes musicais ao se juntar a várias bandas que percorriam a Suécia, apresentando-se em clubes noturnos e salões de baile. Durante essas turnês, ela aperfeiçoou sua habilidade de interpretar uma variedade de gêneros, do jazz ao pop, o que a tornou uma artista versátil e requisitada. Em 1967, sua participação e vitória no concurso de talentos Nyan Sikten chamou a atenção da indústria musical sueca. Como resultado, assinou um contrato com a Amy Sweden e lançou seu primeiro single, Casamento com um Príncipe. Após a dissolução do ABBA e seu divórcio de Benny Andersson, Annie Frida Lindstad buscou um novo começo longe do constante escrutínio público. Em 1986, sua vida tomou um rumo inesperado quando conheceu Erich Russo von Plauen, um príncipe alemão e arquiteto paisagista. A conexão entre os dois foi imediata e logo começaram um relacionamento que os levou a morar juntos na Suíça, em um castelo em Friburgo. Depois de vários anos vivendo juntos, Frida e Erich decidiram oficializar sua união. Em 26 de agosto de 1992, eles se casaram em uma cerimônia privada. Com essa união, Frida adquiriu o título de Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Annie Friedrichs, Condessa de Plauen. Esse novo papel a inseriu em círculos aristocráticos e lhe proporcionou uma vida distante dos holofotes do mundo do entretenimento. O relacionamento entre Frida e Erich foi marcado por uma profunda cumplicidade e apoio mútuo. Juntos, compartilhavam interesses em música, arte e causas beneficentes. Além disso, Frida tornou-se madrasta das 2 filhas de Erich de seu casamento anterior, fortalecendo os laços familiares e encontrando em sua nova vida uma estabilidade que havia desejado por anos. Tragédia pessoal. Morte de sua filha. Até que ponto uma mãe pode suportar a dor mais devastadora sem se quebrar completamente? Para Annie Frida Lindstad, a resposta para essa pergunta chegou da forma mais cruel no ano de 1998. Sua filha, Liselotte Fredriksson, fruto de seu primeiro casamento com Rainha Fredriksson, faleceu tragicamente aos 31 anos em um acidente de carro nos Estados Unidos. Esse acontecimento marcou um antes e um depois na vida de Frida. Embora já tivesse vivido episódios de tristeza, nenhum se comparava ao abismo emocional que significou perder sua filha. A partir desse momento, sua relação com o mundo mudou profundamente. Liselotte era uma presença constante e querida na vida de Frida, apesar de a fama da mãe obrigá-la a manter um certo perfil discreto. A jovem havia se mudado para os Estados Unidos em busca de uma vida mais independente, mas mantinha contato frequente com a mãe, com quem tinha uma relação próxima e afetuosa. A notícia de sua morte em um acidente de carro deixou Frida completamente devastada. Embora a cantora tivesse aprendido a lidar com a atenção da mídia com elegância, dessa vez não havia escudos possíveis. A dor era íntima demais, profunda demais. Frida então decidiu se afastar da vida pública. Sua retirada não foi uma estratégia de imagem, mas sim uma necessidade emocional.
Ela se refugiou em sua residência em Zermatt, na Suíça, acompanhada pelo marido, o príncipe Irish Russo Reus. Embora ele lhe desse todo o apoio possível, Frida precisou mergulhar em um processo de luto que a manteve afastada da música e do mundo por muito tempo. Os anos seguintes foram de introspecção, silêncio e uma busca espiritual que a levou a redescobrir aspectos mais profundos de sua identidade. Reencontro emocional com Benny. Como curar feridas antigas quando o passado volta a bater a porta? Para Frida, esse momento de reconexão chegou em um instante inesperado, em meio ao luto pela perda de sua filha. Foi então que Benny Andersson, seu ex-marido e companheiro de décadas no ABBA, reapareceu como uma presença silenciosa, mais significativa. Apesar dos anos de distância e das emoções não resolvidas, a dor compartilhada serviu como uma ponte para que ambos se reencontrassem em um plano muito mais humano. Benny e Frida haviam compartilhado uma vida intensa, amor, música, fama, separações e reconciliações públicas. No entanto, após o divórcio em 1981, seus caminhos se separaram com respeito, mas também com algumas reservas emocionais. A notícia da tragédia pessoal de Frida chegou a Benny por meio de amigos em comum e, sem pensar muito, ele entrou em contato com ela. Não houve discursos elaborados nem grandes gestos. Apenas uma ligação, uma visita e um olhar que falava de cumplicidade, de tempos compartilhados, de emoções que, embora adormecidas, nunca haviam morrido de verdade. Frida aceitou sua presença com gratidão. O reencontro não foi romântico, mas sim profundamente afetuoso. Benny tornou-se um apoio silencioso, alguém que entendia seu mundo sem precisar de explicações. Durante as longas conversas na casa de Frida em Zermatt, relembraram memórias, riram com nostalgia e choraram pelo que já não existia. Foi um bálsamo emocional, uma forma de se reconciliarem não só entre si, mas também com suas versões mais jovens. Desaparecimento da vida pública. O que acontece quando alguém que brilhou diante de milhões decide se apagar voluntariamente? Para Nifrid e Frida Lindstad, esse retiro não foi uma queda, mas sim uma escolha. Ao longo de sua vida, ela atravessou ondas de fama, amor, tragédia e reflexão. Após o doloroso falecimento de sua filha e a morte de seu marido, o príncipe Irish Russo Reus, no ano de 2003, Frida tomou uma decisão irreversível: desaparecer dos holofotes, afastar-se do burburinho e buscar a calma que durante décadas esteve fora de seu alcance. Instalada na tranquilidade de Zermatt, uma pitoresca vila suíça aos pés do Monte Cervino, Frida reconstruiu uma nova rotina, uma nova existência. Lá, longe dos paparazzi e dos palcos, encontrou uma vida onde o anonimato era possível, onde podia caminhar sem que ninguém a reconhecesse, onde ser simplesmente a Nifrid, não a cantora do ABBA, se tornou realidade. A serenidade das montanhas e a simplicidade dos dias substituíram o vertiginoso ritmo da fama e das turnês internacionais. Embora alguns meios de comunicação tenham tentado segui-la, Frida tornou-se escorregadia. Ela já não comparecia a eventos públicos nem concedia entrevistas. Suas aparições se restringiram a raras ocasiões beneficentes ou compromissos familiares muito privados. Dizem que ela nunca deixou de cantar na intimidade, mas fazia isso por prazer, não por obrigação. Em sua casa, cercada de arte, música clássica e livros, cultivou uma vida introspectiva, profundamente espiritual e conectada com a natureza. E o legado do ABBA? Um grupo musical pode mudar a história cultural de um país? O ABBA conseguiu. Não só colocou a Suécia no mapa da música pop global, como também transformou a maneira como o mundo via os artistas não anglo-saxões. Com uma estética marcante, produção impecável e letras que falavam tanto de amor quanto de desilusão, Benny, Frida, Bjorn e Agneta marcaram uma era. E mesmo que a banda tenha parado de gravar junto em 1982, seu legado continuou crescendo ano após ano, geração após geração. Desde o momento em que venceram a Eurovisão em 1974 com Waterloo, o ABBA se tornou sinônimo de sucesso. Venderam mais de 380 milhões de discos em todo o mundo. Suas músicas foram traduzidas para dezenas de idiomas e seu impacto cultural foi tão grande que até cidades como Estocolmo criaram museus em sua homenagem.
Mas o legado do ABBA não está apenas nos números, está na alma de suas canções. Nos anos seguintes à separação, sua música viveu uma espécie de ressurreição. O lançamento de coletâneas como ABBA Gold reacendeu o interesse pelo grupo, atraindo novos públicos que nem tinham nascido quando eles estavam em atividade. Depois, com a chegada do musical Mamma Mia nos teatros da Broadway e do West End, suas músicas voltaram a ser ouvidas em todos os lugares, agora com novos arranjos e em diferentes contextos narrativos. A história de um grupo pop se transformou em uma celebração universal do amor, da perda e da esperança. Retorno com o álbum Voyage. O que aconteceria se um grupo lendário decidisse voltar depois de quase meio século em silêncio? O ABBA respondeu a essa pergunta em setembro de 2021, quando surpreendeu o mundo com o anúncio de um novo álbum de estúdio intitulado Voyage. Não se tratava de uma coletânea nem de uma reedição. Era música completamente nova, composta e gravada pelos 4 membros originais, com a mesma essência que os tornou imortais, mas com a maturidade emocional que só o tempo poderia lhes ter dado. O anúncio do retorno foi tão inesperado quanto grandioso. Por meio de uma transmissão global ao vivo, Benny, Bjorn, Agnetha e Frida revelaram que estavam trabalhando em segredo há vários anos em novas músicas. O que havia começado como um projeto modesto, 2 músicas para acompanhar um espetáculo digital, evoluiu até se tornar um álbum completo. A centelha criativa que os unira décadas atrás ainda ardia, e Voyage foi a prova de que essa química continuava viva. O disco continha 10 músicas originais, incluindo os singles Still Have Faith in You e Don't Shoot Me Down, ambos aclamados pela crítica e recebidos com entusiasmo pelos fãs de todo o mundo. O som era inconfundivelmente ABBA, com harmonias vocais ricas, letras sinceras e arranjos orquestrais envolventes. Mas também mostrava uma introspecção mais profunda, com temas que falavam sobre a passagem do tempo, a reconciliação e a fé no que ainda pode ser. Voyage estreou em primeiro lugar em mais de 18 países, incluindo o Reino Unido, onde se tornou o álbum mais vendido de um grupo em mais de uma década. Também foi indicado a vários prêmios, incluindo o Grammy, algo que não havia acontecido com os álbuns anteriores da banda em seus primeiros dias. Concerto digital com avatares. Avatares. E se você pudesse assistir a um show onde o passado bem a vida com extrema precisão, mas sem que os artistas sequer subissem no palco? Foi isso que o ABBA propôs com sua ideia revolucionária do Avatars, um show digital inédito que marcou um antes e um depois na história dos shows. O projeto, intitulado ABBA Voyage, não foi apenas um show, foi uma experiência imersiva que combinou nostalgia, tecnologia de ponta e pura emoção. O concerto, lançado em maio de 2022, aconteceu em uma arena projetada exclusivamente para isso no Parque Olímpico Queen Elizabeth, em Londres, com capacidade para 3.000 pessoas. O local foi construído do zero com o propósito específico de abrigar o espetáculo por vários anos. Mas o que tornava o ABBA Voyage único era que não eram os membros reais que se apresentavam, e sim suas réplicas digitais, fielmente recriadas como se estivessem em seu auge juvenil. Para alcançar esse milagre tecnológico, o ABBA se associou à empresa industrial Light Magic, fundada por George Lucas. Os 4 integrantes originais participaram de semanas de sessões de captura de movimento, vestindo trajes especiais e repetindo suas coreografias icônicas. Cada gesto, expressão facial e movimento corporal foi escaneado e recriado por mais de 1.000 técnicos e animadores digitais, que trabalharam durante anos para dar vida aos chamados avatars.